Olá, eu sou Kátia de Gaia, programa Fator Paranormal, nós estamos no capítulo 6. Tá, isso mesmo. E sabe qual é o assunto de hoje? Como surgiu a ufologia na minha vida? Todo mundo acho que tem essa pergunta aí, né, engasgada na garganta, parada aí na garganta, para saber como a ufologia aconteceu. Bem, que adolescente não buscou compreender sobre isso? Mas eu tinha questionamentos diferentes, porque eu perguntava para as pessoas, porque eu não me achava assim uma pessoa normal, né? Uma criança normal, uma adolescente normal. Não que eu fosse tão diferente assim, mas eu tinha questionamentos, eu tinha interesses diferenciados e eu sentia muitas coisas e eu via muitas coisas e algumas das coisas que eu via não eram exatamente parecidos com humanos e eu questionava, né, que eu queria muito ir numa nave, passear numa nave. Os outros falavam, mas de onde você tira isso? Eu falava, como era a nave, como eu achava que era lá dentro, porque até então é tudo um machismo, né? A gente não, dentro da minha idade, a gente não tinha uma coisa tão formatada sobre viagem astral, eu não tinha esse tipo de informação, eu não chegava aí nesse ponto, né? Eu não tinha o conhecimento para falar com propriedade. Então eu dizia que eu conhecia, que eu já tinha visto uma coisa assim, assado, e descrevia. E quando eu comecei a ver isto, quando começaram a difundir mais isto, tanto em filmes, principalmente o filme ET, todas essas coisas, isto foram argumentos que eu tive para falar para a pessoa. Era isto que eu vi, era isto que eu falava, era sobre isto que eu te comentava, era isto que eu vivenciei. Então eu fui buscando, né, através desses fragmentos pequenos sobre alguma coisa. E, claro, eu tive amigos, pessoas conhecidas que também falavam muito sobre isso. E eu via seres do meu lado, né, os cabeçudinhos mesmo, esses me visitavam com muita frequência. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre questões de abdução. E eu achava que com tudo aquilo que eu passava, das minhas ausências, dos meus desmaios, de algumas marcas que eu tinha no meu corpo, de alguns ferimentos que apareciam do nada, que eu realmente passava pelo processo de abdução. Óbvio que eu não consegui ir além daquilo, porque minha mãe, meu pai eram pessoas que sobre isso nunca comentaram, nunca falaram, nunca perceberam, então tudo ficava muito no âmbito espiritual, né? Todas as respostas eram questões espirituais, porque a gente tinha esse envolvimento, e não exatamente ligado à ufologia, que poderia ter sido investigado melhor. Mas o que acontece? Com o amadurecimento, com o conhecimento, com a busca, com o encontro dessas informações, eu cheguei à conclusão de que, independente do que aconteceu, eu aqui estou. E eu estou pronta para um contato. Eu sinto que eu tenho este contato através das transcomunicações instrumentais, tanto através de áudio quanto imagem. E para mim, isto foi calando um pouco meus questionamentos. Então eu encontrei meu fortalecimento naquilo que simplesmente comprovou através dos meus estudos e pesquisas que o Grupo Crom me forneceu.
E foi aí que eu realmente fui buscar mais pesquisa. Na época eu tinha uma pessoa, um parceiro que amava sobre ufologia, então eu comecei a estudar e ler bastante. E eu comecei a formar opiniões a respeito e comecei a conhecer pessoas, ir em congressos, né? Ir em palestras ligadas a tudo isso. Então, as minhas experiências, eu não posso dizer para vocês, eu fui abduzida, porque eu não tenho prova disso. O que eu tenho é aquilo que, para mim, muitos falam, mas eu não vou caracterizar como sendo. Por quê? Porque eu não fui buscar, eu não me entreguei à situação a ponto de. Porque eu preferi classificar e estudar a espiritualidade do que exatamente formalizar uma abdução. Mas eu não tenho dúvida de que eu vi esses seres. Então eu tive contato, de certa forma, com seres que eram tanto altos quanto baixinhos e cabeçudos. Então nós sabemos que zetas ou greys, estes me visitaram. Se eles eram amistosos por uma visita, né, ocasional, eu não sei. Mas eu tinha muitos lapsos temporais. Eu tinha muitos problemas ligados à perda de memória rápida. Então isso tudo são coisas que eu questiono, porque eu sei que tem a ver com a abdução. Mas até então, eu não posso classificar e nem vou dizer que fui ou sou, né? Apenas que eu fui para a ufologia, eu fui estudar e pesquisar ufologia em virtude desses acontecimentos e também das pessoas que me rodearam. Até hoje a ufologia, a casuística, ela tem comprovações através de vídeos, documentos, filmagens, e cada vez avança mais os casos que estão conseguindo ter um longo alcance e considerações científicas. Eu tiro o chapéu para quem realmente desbrava desta forma, os ufólogos respeitáveis que nós temos no Brasil, que buscam realmente provas conclusivas sobre casos importantes. E eu vou contar para vocês adiante uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo inusitadamente, mas vai chegar o momento, não é hoje, não é agora. Eu chamo vocês para continuarem, porque agora, a partir deste capítulo, eu vou falar um pouquinho mais sobre a ufologia, como surgiu na minha vida o Grupo Cron, o Cris, como eu conheci, que vai ser muito legal, e vocês vão conhecer essa parte. Então, eu não caí de paraquedas, eu não me aproveitei de uma situação, não é uma oportunidade. Eu realmente vivenciei coisas que, se eu tivesse na época condições de ter buscado mais, eu teria descoberto mais. Hoje, me basta o que eu sei, me basta até onde eu cheguei nas minhas conclusões. Aquilo me preencheu e me alimentou. E hoje eu faço minha pesquisa pessoal, eu faço minha pesquisa em grupo, e hoje eu passo conhecimento e trago pessoas para falar um pouco mais disso, tá bom? Então, eu agradeço muito, e nos próximos capítulos vocês vão conhecer um pouco mais da minha trajetória dentro da ufologia. E como começou o programa Enigmas também. Ai, que legal! Então, vocês fiquem aí e nos acompanhem. Você quer conhecer um pouco mais deste trabalho? www.programenigmas.com.br. Lá você terá o acesso ao nosso canal no YouTube, Cron TV. Por lá, todos os nossos vídeos. E você também tem um convite especial para o primeiro Congresso Enigmas de Ufologia e Espiritualidade, que acontece no dia 24 de julho, das 10 às 18 horas, no Teatro Santos Dumont, em São Caetano do Sul. Vale a pena. Acesse o nosso site, você vai saber quem vem para este encontro. Te esperamos, ok? Fica feito o convite. Até o próximo capítulo.
Olá pessoal, eu sou Cris de Pascoal. Eu sou Kátia de Gaia. Queremos convidar você a participar conosco no primeiro congresso Enigmas de Ufologia e Espiritualidade aqui em São Caetano. Será dia 24 de julho, das 10 às 18 horas, no Teatro Santos Dumont, aqui em São Caetano do Sul, na Avenida Goiás. A entrada é 1 quilo de ração para os animaizinhos que nós vamos ajudar várias ONGs. E os convidados, Dr. Éder Xavier, Dipak Sankaradeva, Ricardo Mafia, Sônia Rinaldi, Maria Cepereda. Esperamos vocês, né, Cris? Esperamos vocês. Vem conosco nessa jornada.